Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Alguém se pergunta por que os seres humanos, em todo o mundo, carecem de paixão. Desejam veementemente o poder, a posição, diversas classes de entretenimento, tão sexual como religioso, e outras formas de sensualidade. Mas, ao que parece, poucos têm a paixão profunda que se consagra a compreender o processo total do viver. Poucos são os que não dedicam toda a sua energia à atividade fragmentária. O gerente de banco está tremendamente interessado em seu negócio bancário e o artista e o cientista estão entregues a seus próprios interesses especiais. Mas, aparentemente, uma das coisas mais difíceis é ter uma paixão intensa e perdurável, posta na compreensão da totalidade da vida. À medida que penetramos nessa questão do que constitui a compreensão total do viver, amar e morrer, necessitamos não só a capacidade intelectual e intenso sentimento, a não ser muito mais que tudo isso, a grande energia que unicamente a paixão pode brindar. Tendo esse problema enorme, complexo, sutil e muito profundo, devemos dedicar nossa total atenção, que depois de tudo é paixão, para ver e descobrir por nós mesmos se houver outra maneira de viver por completo diferente da atual. Para compreender isso, temos que entrar em várias questões, inquirir no processo da consciência, examinar tanto as capas superficiais como as profundas de nossa própria mente, e observar também a natureza da ordem, não só do externo, do social, mas também do interno. Temos que descobrir o sentido do viver. Não lhe dá uma importância só intelectual, a não ser ver realmente o que significa viver. Desse modo, temos que examinar a questão do que é o amor e o que significa. Tudo isso deve ser explorado no consciente e nos profundos e ocultos rincões da própria psique. Temos que nos perguntar o que é ordem, o que significa realmente viver e se podemos viver uma vida de completo e total afeto, compaixão, ternura e amor. Também temos que descobrir por nós mesmos o significado dessa coisa extraordinária que chamamos morte. Esses não são fragmentos, a não ser o movimento completo, a totalidade da vida. Não poderemos compreender isso se o dividirmos em viver, amar e morrer, porque tudo é um só movimento. Para compreender esse processo total, tem que haver energia. Não só a energia intelectual, mas também a energia de um sentir intenso. E isso implica ter essa paixão sem motivo que possa arder constantemente dentro de cada um. Como nossas mentes estão fragmentadas, é necessário investigar a questão do consciente e o inconsciente, porque ali começa toda a divisão, o eu e o não eu, o você e o eu, o nós e o eles. Enquanto exista essa separação na nacionalidade, a família, entre religiões com suas dependências possessivas, separadas, haverá indevidamente divisões na vida. Haverá o viver cotidiano com seu tédio e rotina, e isso que chamamos amor, cercado pelo ciúme, a possessividade, a dependência e a dominação. Haverá temor e a inevitabilidade da morte. Podemos penetrar nessa questão seriamente, não só em forma verbal, teórica, mas também investigá-la, olhando-a realmente dentro de nós mesmos e nos perguntando por que existe essa divisão que engendra tanta desdita, confusão e conflito. Podemos observar muito claramente em nós mesmos
a atividade da mente superficial, com sua preocupação pela subsistência e seu conhecimento técnico, cientista aquisitivo. A gente pode observar-se sendo competidor no escritório, pode ver as operações superficiais da própria mente, mas há partes ocultas que não foram exploradas porque não sabemos como fazê-lo. Se desejamos as expor à luz da claridade e da compreensão, lemos livros que nos falam delas ou vamos a algum analista ou filósofo. Mas não sabemos como olhar as coisas por nós mesmos. Mesmo que sejamos capazes de observar a atividade externa e superficial da mente, estamos aparentemente incapacitados para olhar nessa cova profunda e secreta em que está contido todo o passado. Pode a mente consciente, com suas positivas exigências e asseverações, olhar nas capas mais profundas do próprio ser? Não sei se tiverem tratado de fazê-lo alguma vez, mas se o têm feito com suficiente insistência e seriedade, terão encontrado vocês mesmos o vasto conteúdo do passado, a herança racial, as imposições religiosas, as divisões, pois todas essas coisas estão escondidas ali. A expressão ocasional de uma opinião se origina nessas acumulações do passado que se apoiam essencialmente no conhecimento e a experiência passada, com suas diversas formas de conclusões e opiniões. Pode a mente olhar dentro de tudo isso, compreendê-lo e transcendê-lo de maneira que não exista divisão alguma? Isso é importante porque estamos muito condicionados para olhar a vida em forma fragmentária. E enquanto continue essa fragmentação, existirá a demanda de realização, o eu desejando realizar, obter, competir, ser ambicioso. É essa fragmentação da vida o que nos faz individual e coletivamente egocêntricos e necessitados de nos identificar com algo maior enquanto permanecemos separados. Essa profunda divisão na consciência, na estrutura e natureza total de nosso ser, a que causa divisão em nossas atividades, em nossos pensamentos e nossos sentimentos. Assim dividimos a vida e essas coisas que chamamos amar e morrer. É possível observar o movimento do passado, que é um inconsciente, se é que podemos usar a palavra inconsciente, sem lhe dar um significado especial psicoanalítico. O inconsciente profundo é o passado, e atuamos partindo daí. Portanto, existe a divisão entre passado, presente e futuro, o qual é tempo. Tudo isso pode parecer complicado, mas não é. É realmente bastante singelo se podemos olhar dentro de nós mesmos e nos observar na ação. Observar o funcionamento de nossas próprias opiniões, pensamentos e conclusões. Quando nos olhamos criticamente, podemos ver que nossas ações estão apoiadas em conclusões passadas, ou em uma fórmula ou padrão que se projeta ao futuro como um ideal, e atuamos de acordo com esse ideal. Portanto, o passado está sempre funcionando com seus motivos, conclusões e fórmulas. O coração e a mente estão sobrecarregados de lembranças que moldam nossas vidas e criam a fragmentação. Temos que nos perguntar se a mente consciente pode ver dentro do inconsciente, de modo tão completo que alguém possa compreender a totalidade de seu conteúdo, que é o passado. Isso requer capacidade crítica, mas não crítica apoiada em opiniões próprias. Capacidade crítica para observar-se a si mesmo. Se estiver realmente acordado, então cessa essa divisão na totalidade da consciência. Tal estado da mente acordada
só é possível quando existe essa crítica autoobservação isenta de todo julgamento. Assim, observar significa ser crítico, não utilizando uma crítica apoiada em avaliações ou opiniões, a não ser sendo criticamente atento, alerta. Mas se essa crítica é pessoal, se está cercada pelo medo ou qualquer forma de prejuízo, cessa de ser uma verdadeira crítica e se converte em um pouco meramente fragmentário. O que nos interessa é compreender todo o processo, a totalidade da vida, e não um fragmento em particular. Não nos perguntamos o que fazer em relação a um problema em particular ou em relação com a atividade social que é independente do processo total do viver, mas sim tratamos de descobrir o que está incluído na compreensão da realidade, e se existir tal realidade, tal imensidão, tal eternidade. Nessa percepção total e completa, não fragmentária, estamos interessados. Essa compreensão do movimento total da vida como uma só atividade unitária é possível unicamente quando na totalidade de nossa consciência terminam todos nossos conceitos, princípios, ideias e divisões como o eu e o não eu. Se isso for claro, e espero que o seja, então podemos continuar indagando o que é o viver. Consideramos o viver como uma ação positiva, fazer, pensar, o interminável bulício, conflito, medo, sofrimento, culpabilidade, ambição, competência, o desejo de prazer com sua dor, o desejo de êxito. Tudo isso é o que chamamos viver. Essa é a nossa vida, com suas alegrias ocasionais, seus momentos de compaixão sem nenhum motivo e de generosidade espontânea. Existem estranhos momentos de êxtase, de uma bem-aventurança sem passado nem futuro. Mas o ir ao escritório, a ira, o ódio, o desprezo, a inamizade, é o que chamamos o viver cotidiano, e consideramos isso como extraordinariamente positivo. A negação do positivo é o único verdadeiramente positivo. Negar esse chamado viver que é feio, isolante, temeroso, brutal e violento, sem conhecer o outro, é a ação mais positiva. Estamos nos comunicando mutuamente? Vocês sabem que negar do todo a moralidade convencional é ser altamente moral. Porque o que chamamos moral social, a moral da respeitabilidade, é totalmente imoral. Somos competidores, ambiciosos, invejosos e fazemos o que nos agrada. Vocês sabem como nos comportamos. Chamamos a isso moralidade social. As pessoas religiosas falam de uma moralidade distinta, mas suas vidas, todas suas atitudes, a estrutura hierárquica das organizações religiosas e das crenças é imoral. Negar isso não é reagir, porque a reação constitui outra forma de dissentir mediante a própria resistência. Mas quando negamos porque compreendemos, existe a mais alta forma de moralidade. Da mesma maneira, negar a moralidade social, negar a maneira em que vivemos nossas vidas insignificantes, nosso pensar e existir superficiais, a satisfação que em um nível superficial sentimos com as coisas que acumulamos. Negar tudo isso, não como uma reação, a não ser vendo a total estupidez e a natureza destrutiva dessa maneira de viver. Negar tudo isso é viver. Ver o falso como falso é ver o verdadeiro. O que é o amor? É prazer o amor? É desejo? É o amor, apego, dependência, a posse da pessoa que amamos e dominamos?
É amor dizer, isso é meu e não teu, minha propriedade, meus direitos sexuais, nos quais estão envoltos o ciúme, o ódio, a ira e violência. E além disso, o amor se dividiu em sagrado e profano, como parte do condicionamento religioso. É tudo isso, amor? Pode amar e ser ambicioso? Você pode amar seu marido e pode dizer o que o ama quando é ambicioso? Pode haver amor quando há competição e afã de êxito? Negar tudo isso, não só intelectual ou verbalmente, a não ser estipar-o de nosso próprio ser, de maneira que nunca voltemos a experimentar ciúmes, inveja, rivalidade ou ambição. Negar tudo isso, sem dúvida, é amor. Ambas as maneiras de atuar não podem jamais ir juntas. O homem que é ciumento, ou a mulher que é dominante, não sabem o que significa o amor. Podem falar de amor, podem dormir juntos, possuir-se mutuamente, depender reciprocamente para sua comodidade e segurança, ou por medo à solidão. Mas, sem dúvida alguma, nada disso é amor. Se dizemos amar os seus filhos, e se isso realmente fosse de verdade, haveria guerras, haveria divisões nacionais, haveria essas separações. O que chamamos amor é tortura, desespero, um sentimento de culpabilidade. Esse amor está geralmente identificado com prazer sexual. Não é que sejamos puritanos ou dissimulados. Não dizemos que não deve existir o prazer. Quando olhamos uma nuvem ou o céu, ou um rosto formoso, nisso há deleite. Quando olhamos uma flor, sua beleza está ali e não negamos a beleza. A beleza não é o prazer do pensamento, mas é o pensamento o que dá prazer à beleza. Da mesma maneira, quando amamos e há sexo, o pensamento dá continuidade ao prazer através da imagem do que se experimentou e do que tem que repetir-se amanhã. Nessa repetição, há um prazer que não é beleza. A beleza, a ternura e o sentido total do amor não excluem o sexo. Mas nesses dias, quando tudo é permitido, parece que o mundo tem descoberto de repente o sexo, e este se tornou extraordinariamente importante. Provavelmente, esse é o único escapamento e a única liberdade que o homem tem agora. O resto é atropelado, amedrontado, profanado intelectualmente e emocionalmente. E em toda forma é um escravo. Está destruído e se sente livre só durante a experiência sexual. Nessa liberdade, desfruta de certo deleite e quer repeti-lo. Ao ver tudo isso, onde está o amor? Só uma mente e um coração plenos de amor podem perceber o movimento total da vida. Então, algo que faça um homem que possui esse amor é moral, bom e o que faz é belo. E como intervém a ordem em tudo isso? Sabendo como sabemos que nossa vida é tão confusa e tão desordenada. Todos queremos ordem, não só na casa, tendo as coisas no lugar adequado, mas também desejamos ordem no externo, na sociedade onde existe tão imensa injustiça social. Desse modo, desejamos ordem interna. E deve haver ordem, ordem profunda e matemática. E é esta uma ordem que pode ser produzida conforme um padrão que consideramos ordenador. Então estaríamos comparando a um padrão com o fato e haveria conflito. Não é desordem esse mesmo conflito? Portanto, não é virtude. Quando uma mente luta por ser virtuosa, moral, ética, gera resistência. E nesse mesmo conflito há desordem. De maneira que a virtude
é a própria essência da ordem, mesmo que nós não gostemos de utilizar essa palavra no mundo moderno. Essa virtude não nasce do conflito do pensamento, mas sim surge só quando vemos a desordem criticamente com uma inteligência acordada e nos compreendendo a nós mesmos. Então, a ordem completa em sua mais alta expressão, o qual é virtude. E isso é possível só quando há o amor. Está logo a questão do morrer que apartamos, que nós cuidadosamente, como algo que vai ocorrer no futuro, um futuro possivelmente dentro de 50 anos ou talvez amanhã. Tememos morrer, chegar fisicamente ao final e ser separados das coisas que possuímos, pelas que trabalhamos, as que experimentamos, a esposa, o marido, a casa, os móveis, o pequeno jardim, os livros, os poemas que temos escrito ou esperávamos escrever. E tememos abandonar tudo isso porque nós somos os móveis, a pintura que possuímos. Quando sabemos tocar o violino, somos esse violino. Isso é assim porque nos identificamos com essas coisas. Somos tudo isso e nada mais. Olharam isso assim alguma vez? Somos a casa, com suas persianas, o dormitório, os móveis que possuímos e que polimos cuidadosamente por anos. Isso é o que somos. Se eliminarmos tudo isso, não somos nada. Disso temos medo, de não ser nada. Não é muito estranho ver como passa alguém 40 anos indo ao escritório e quando deixa de fazê-lo sofre um ataque do coração e morre? Somos o escritório, os arquivos, o gerente, o empregado, ou o que seja o posto que ocupamos. Somos isso e nada mais. E temos muitas ideias a respeito de Deus, da bondade, da verdade, pelo que deve ser a sociedade. E isso é tudo. Nisso há sofrimento. Nos entristece profundamente chegar a nos dar conta de que somos isso. Mas o sofrimento maior é que não nos damos conta. Ver isso e descobrir seu significado é morrer. A morte é inevitável e todos os organismos têm que morrer. Mas tememos abandonar o passado. Somos o passado, somos o tempo, a dor e o desespero. Com uma percepção ocasional de beleza, um florescimento de bondade, de ternura, como algo passageiro e não perdurável. E como temos medo à morte, dizemos, voltarei a viver? A qual implica continuar a luta, o conflito, a desdita, a posse de coisas, a experiência acumulada. Todo o Oriente acredita na reencarnação. Desejamos ver, reencarnar aquilo que somos, mas somos toda essa confusão, essa desordem, esse enredo. E a reencarnação implica também que voltaremos a nascer em outra vida. Portanto, importa o que façamos hoje e não como vamos viver quando renascemos em nossa próxima vida, se é que existe tal coisa. Se formos nascer de novo, o que importa é como vivemos hoje, porque o hoje é o que vai semear a semente da beleza ou a semente da dor. Mas aqueles que acreditam tão fervorosamente na reencarnação não sabem como comportar-se. E se estivessem interessados em seu comportamento, então não lhes preocuparia o amanhã, porque a bondade está na atenção que emprestemos hoje. O morrer é parte do viver. Vocês não podem amar sem morrer, morrer para tudo o que não é amor.
Morrer para todos, quão ideais ou são as projeções de suas demandas internas. Morrer para todo o passado, para a experiência, de maneira que saibam o que significa o amor e, portanto, o que significa o viver. Viver, amar e morrer são, pois, a mesma coisa, que consiste em viver total e completamente agora. Então, há uma ação que não é contraditória e que não traz consigo dor e sofrimento. Existe um viver, um amar e um morrer em que há ação. Essa ação é a ordem. E se a gente viver dessa maneira, e alguém deve fazê-lo, não em momentos ocasionais, a não ser cada dia e cada minuto, então teremos ordem social. E haverá unidade no homem, e os governos serão dirigidos por computadores, não por políticos com suas ambições pessoais e seu condicionamento. Portanto, viver é amar e é morrer. Pode-se ficar livre instantaneamente e viver sem conflitos, ou isso toma tempo? Pode-se viver imediatamente sem o passado, ou toma tempo desfazer do passado? Se tomar tempo, impede isso que viva-se no imediato? Esse é o problema. O passado é como uma cova escondida, como um porão onde você guarda o vinho, se é que tem vinho. Toma tempo estar livre disso? O que está envolvido no fato de tomar tempo? Que é o que estamos acostumados. Alguém se diz a si mesmo: tomarei tempo. A virtude é uma coisa que tem que ser adquirida, que deve ser praticada dia após dia, e vou me desfazer de meu ódio, de minha violência, gradualmente, pouco a pouco. A isso é ao que estamos acostumados. Este é o nosso condicionamento. Assim é que nos perguntamos se for possível nos desfazer do passado gradualmente, o qual implica tempo. Isso é, sendo violento, me digo, gradualmente vou me liberar disso. O que quer dizer gradualmente? Passo a passo. Significa que, enquanto isso, sigo sendo violento. A ideia de desfazer-se gradualmente da violência é uma forma de hipocrisia. É óbvio que, se for violento, não posso deixar de sê-lo gradualmente, mas sim tenho que terminar com isso imediatamente. Posso pôr fim a coisas psicológicas imediatamente? Não posso fazê-lo se aceitar a ideia de me liberar gradualmente do passado. Mas o que importa é ver o fato tal e como é agora, sem distorção alguma. Se for ciumento e invejoso, devo vê-lo completamente, mediante a observação total e não parcial. Observo meu ciúme. E por que sou ciumento? Porque estou sozinho, a pessoa da qual dependo me abandonou, e subitamente enfrento a minha vacuidade, a meu isolamento. E como estou temeroso de tudo isso, dependo de você. E se você me abandona, sinto ira, ciúmes. O fato é que estou triste. Necessito de companhia, necessito de alguém que cozinhe para mim, que me console, que me proporcione prazer sexual e etc. E tudo isso se deve a que, basicamente, estou sozinho. Por isso sou ciumento. Posso compreender essa solidão no ato? Posso compreendê-la só se a observar, se não fugir. Se posso observá-la criticamente, com inteligência acordada, sem procurar desculpas, sem tratar de encher o vazio ou de encontrar uma nova companhia. A fim de observar isso, tem que haver liberdade. E quando há liberdade para olhar, estou livre do ciúme. De maneira que a percepção, a total observação do ciúme e a liberação dele não depende do tempo, mas sim de emprestar atenção completa,
de dar-se conta com objetividade crítica, observando sem eleição alguma, instantaneamente, todas as coisas conforme surgirem. Então, há liberdade não no futuro, a não ser agora, daquilo que chamamos ciúmes. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!